Que a bendita e eterna paz do nosso Senhor Jesus venha inundar os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ainda no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 63. O Espírito é o que dá vida, a carne não aproveita para nada. As palavras que vos disse são Espírito e vida. E por último, vamos em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que toda espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Oremos ao Senhor. Pai, no grande e poderoso nome do Teu eterno Filho Jesus, pedimos que Teu Espírito Santo encontre aqui em nós o lugar onde Ele possa derramar Sua palavra. Que Ele tenha liberdade de falar a nós. Senhor, nós queremos estar debaixo do poder vivificador da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Tu nos conheces todas as nossas deficiências, nossas dificuldades, e sabemos que o Senhor tem um propósito especial, específico, em nos reunir nesses dias. Já temos ouvido a Tua voz, queremos continuar ouvindo. Por isso nós te rogamos nesta hora, no eterno nome do Teu sagrado Filho Jesus, venha falar a nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos e queridas irmãs, o meu encargo nesses dias é compartilhar sobre Cristo, o Logos de Deus. Eu sei que muitos de nós conhecemos todos esses textos, sabemos da preciosidade, do conteúdo, de toda a beleza espiritual que constitui estes textos. Mas aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar nesses dias, visa mostrar-lhes de maneira muito especial a natureza e o caráter do Evangelho, da palavra, daquilo que nós temos recebido do Senhor e aquilo que nós devemos expressar. Infelizmente, para muitos, a palavra de Deus ela tem um caráter puramente religioso e intelectual. Muitos têm tocado nesta palavra sem conhecer sua essência, sem conhecer a sua natureza eterna. Muitos têm tratado a palavra de Deus apenas de maneira retórica, de maneira secularizada. Estes são perigos que têm diluído em nossa vida prática o seu poder, a sua eficácia. Uma das grandes tragédias do nosso tempo tem sido o fato de nós tratarmos a palavra de Deus de maneira puramente literária, ou mesmo histórica, ou quando a tomamos como instrumento teológico, a tratamos de maneira intelectual. É urgente que nós venhamos conhecer o caráter desta palavra. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver a singularidade da vida da igreja e a sua relação com a palavra. Que o Espírito possa mostrar a mim e a você, mostrar o quanto nós temos tratado a palavra de Deus de maneira leviana. Ontem à noite nós pudemos sentir a riqueza dos detalhes que consiste esta palavra. Perceber que mesmo na história daqueles patriarcas, mesmo vivendo num tempo tão hostil em relação ao nosso, onde eles estavam mais ligados à natureza, o Senhor usou detalhes geográficos,
detalhes da própria vida contextual de cada um deles, para nos revelar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Quando nós temos uma mente assim, e tocamos a palavra de maneira espiritual, nós vamos ver que esta palavra não é apenas um livro, e que se temos um livro em nossas mãos, nós a chamamos de palavra escrita, ela tem um objetivo muito maior, que é nos levar a uma palavra viva. O objetivo da palavra escrita é nos levar à palavra viva. E aqui nesses textos nós podemos ver algo. Primeiro, sobre o Logos de Deus. Esse não é um texto tão simples assim. Quando você lê esse texto, você precisa procurar conhecer o que está por detrás dele. Ele tem uma história. Aqui é um simples pescador escrevendo algo que estava muito além da sua capacidade intelectual. Porque este é um detalhe da palavra de Deus. Quando você aprende os caminhos da relação com a palavra de Deus, você descobre algo fundamental. Quando você lê a Bíblia, este livro escrito, que nos foi dado pelo Espírito Santo, este livro que foi soprado por Deus, você tem que obedecer 3 princípios. Quando você lê um texto, você procura a revelação do Espírito no texto. Não deixe o texto de lado. Procure tocá-lo até você obter a revelação. A revelação é a mente de Deus na palavra. Aí você vai para um segundo ponto, que é fundamental. Tente interpretar esta palavra. E por último, faça aplicação prática da palavra. Então são 3 pontos: revelação, interpretação e aplicação. Isso vai mudar a sua maneira de ler, isso vai mudar a sua maneira de ouvir, a maneira de ver a palavra. Você vai sentir um prazer muito grande em gastar horas, dias, meses e anos, às vezes, sobre um livro da Bíblia. Percebendo cada detalhe, percebendo que nos mínimos detalhes Deus está nos falando algo. Porque a mente dele está por detrás de todas as palavras. Às vezes, das pequenas conjunções, das pequenas preposições, está a mente de Deus. Talvez vejamos isso apenas, podemos chamar aqui, do ponto de vista retórico e literário, mas é muito mais do que isso. Mas o que se dizer da palavra de Deus do ponto de vista da pregação? O que nós pregamos? Pregamos conhecimento? Pregamos história? Pregamos informações? Não. Não é o objetivo de alguém que tem o encargo do ensino, o encargo da pregação, pregar história, pregar filosofia, pregar religião, pregar informações. Aqueles que têm o encargo do santo ministério, do Espírito de Deus, é um ministério ao Senhor, prega uma palavra viva. Não somente aqueles que ouvem devem ter fé para receber, como aquele que prega deve ter fé para pregar. Se nós não conhecemos estas verdades, nós vamos secularizar a palavra de Deus. Nós vamos encher as pessoas de um conhecimento intelectual dela, um conhecimento secularizado dela. E o mais trágico de tudo isso é olhar para trás e ver um rastro de morte. Ver a apostasia, ver a frieza, ver a indiferença. Dentro do nosso contexto, da nossa realidade contextual hoje, o que se nota é que muito daquilo que chamamos de entretenimento religioso busca ofuscar o lugar e a centralidade da palavra entre nós. Ela deixou de ter um lugar central. Ela deixou de cumprir o seu propósito, porque nós temos entulhado os nossos corações de muitas coisas e a temos substituído por outras coisas. Por isso eu entendo que o desejo do Senhor é, nesses dias, nos lembrar do real valor da sua palavra. Tanto no sentido literário, essa palavra escrita, que tem como propósito levar uma palavra viva, como também em relação à pregação. Mostrar para nós
o grande depósito espiritual que cada um de nós temos recebido. O que Deus tem transmitido a você não tem por objetivo unicamente trazer-lhe informação, aumentar o seu conhecimento, levar você a especular, levar você a investigar, apenas questionar, inquirir. O Senhor tem algo muito mais profundo em tudo isso. Ele deseja tornar você uma expressão da sua voz. Como disse Tito, Deus determinou manifestar sua palavra por meio da pregação. Então Deus determinou manifestar sua palavra por meio da pregação. O que quer dizer é que nós podemos ter muitas pregações sem a palavra. Então Deus determinou manifestar sua palavra por meio da pregação. Agora, por favor, vamos entrar um pouco naquilo que pudermos entrar hoje em relação a esses textos, para que possamos abrir esta semana e que o Senhor encontre caminho para continuar ministrando a nós. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo. Eu creio que todos nós sabemos que esta palavra aqui no seu original é logos. No Novo Testamento nós vamos encontrar dois termos para aquilo que nós conhecemos como palavra: logos e rema. O objetivo é nos deter mais no logos. Observe isso, no princípio era o logos. E o logos, o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. Amados em Cristo Jesus, observemos alguns detalhes desse texto, porque são muitos, e são detalhes profundos. O primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês é nessa frase, no princípio. Você sabe que essa frase, no princípio, descreve um princípio, se é assim que podemos chamar, mas por causa da nossa mente limitada, tem que ser assim. Sabemos que é um princípio, é um tempo antes daquele princípio de Gênesis 1. O apóstolo João está nos mostrando que no princípio era o verbo. Quando você estuda a história dessa palavra verbo, é muito interessante, porque ela vem a nós através de um filósofo grego que morava em Éfeso, chamado de Heráclito. Viveu aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Ele foi aquele que primeiro usou este termo. Mas ele teve uma grande influência por um contemporâneo seu, Heráclides, que era um filósofo e astrônomo. Heráclides, naquele tempo, ele foi um dos pioneiros das grandes investigações, daquilo que os cientistas antigos e filósofos conheciam como a visão do grande mundo, ou a visão macrocósmica. Então, quando Heráclides questionava, inquiria sobre isso, ele percebeu que o universo tinha uma ordem perfeita, simétrica. Havia uma harmonia no universo, e que esta harmonia, ela tinha que ter uma causa, ela tinha que ter uma razão, ela tinha que ter uma mente que estava por detrás de tudo isto. Segundo Heráclides, o universo não podia subsistir por si mesmo. Havia algo que o sustentava, havia algo que o governava. Então ele chamou isso de mente, de razão. Esta mente, esta razão por detrás do universo, foi o que depois Heráclito, e não Heráclides, mas Heráclito, chamou de Logos. E eles concordavam entre si que esta mente, esta ordem, esta causa, esta razão coerente por detrás do universo era o Logos. Você entender isso é muito importante, porque imagine que Deus usa a mente daqueles filósofos para nos mostrar algo. Somente Deus pode fazer isso, somente Ele é capaz de fazer isto. Quando João toma esta palavra para inserir neste versículo, ela carrega consigo esses princípios, que este Logos é a causa, é a razão por detrás de todo o universo.
Porque o próprio João diz assim: sem ele, isto é, sem o Logos, nada do que foi feito se fez. Ele não somente é a razão, mas ele é aquele poder que mantém e sustenta todo o universo. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do Logos de Deus. Irmãos, imagine, antes que esta palavra, Paulo diz em Efésios 3 que esta palavra veio e nos habitou ricamente. Observe, a palavra veio e nos habitou ricamente. Esta palavra que veio e nos habitou ricamente, ela já coexistia com Deus. Observe 2 pontos aqui neste versículo. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olha essa frase, estava. Isto é, coexistência. E ele diz: e o verbo era Deus, isto é, coinerente. Então vamos tentar extrair o que pudermos agora deste texto, para entendermos a natureza e o caráter eterno da palavra. Então a primeira coisa que eu quero que você veja é que esta palavra, este verbo de Deus, é a mente, é a razão por detrás de todo o universo. Todo o universo foi criado e todo o universo é sustentado por este Logos de Deus. Este Logos de Deus, que é a razão, a mente por detrás de todo o universo, ele coexistia com Deus. E ele era coinerente a Deus. Imagine, irmãos, que nós não podemos pensar na palavra de Deus esquecendo desses detalhes. Imagine que eu e você, quando mencionamos esta palavra, quando nos relacionamos com esta palavra, quando buscamos proclamar esta palavra, nós temos que nos dar conta do seu valor eterno. Nós temos que nos dar conta do seu peso. Nós temos que nos dar conta da sua glória. Porque não entender isto é secularizar, é minimizar, é diluir o seu valor e o seu caráter. E aí ela se perde dentro de uma religiosidade vazia. Nós começamos a falar dela de maneira tão natural. Nós começamos a falar dela sem conhecer o seu real valor diante de Deus. Então João diz isso, que esta palavra ela coexistia, ela era inerente a Deus, ela estava com Deus, ela era Deus. Irmãos, irmãs, eu quero que vocês observem tudo isto, porque o conceito que nós temos do Logos não é só uma mente, não é só uma razão, mas é também uma imagem. Escute isso. O conceito que nós temos acerca do Logos não é só uma razão, não é só um pensamento, não é só uma conclusão filosófica, é também uma imagem. Como é uma imagem? Como você vai entender isto? Porque o Logos é a sabedoria de Deus, e esse conceito precioso da sabedoria de Deus é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Porque Deus, ao conhecer a si mesmo, Ele conhece todas as coisas. Então observe bem, Deus, ao conhecer a si mesmo, Ele projeta uma imagem de si mesmo, uma imagem que é igual a si mesmo, uma imagem que é coexistente com Ele. Então Deus, ao conhecer a si mesmo, Ele projeta uma imagem. E essa imagem que Deus projeta, do conhecimento que Ele tem de si mesmo, é o Logos. Então aqui nós vamos um passo mais além. Saímos daquela esfera do pensamento filosófico. Agora nós estamos tocando um degrau a mais dessa escada da revelação, da glória e da natureza do Logos. Porque o Logos é a expressão da imagem de Deus,
É a expressão do conhecimento de Deus. Então, Deus, a conhecer a si mesmo, ele projeta uma imagem como ele é. Por isso, João disse, ele era Deus e ele estava com Deus. Essa sabedoria de Deus, este conhecimento de Deus, que é o seu Logos, é a palavra que veio nos habitar. Geralmente nós pensamos que necessitamos de um profundo conhecimento e estudo para que nós sejamos habilitados e capacitados para pregar esta palavra. Que essa palavra, ela nos é transmitida por meio de informações intelectuais. Eu não estou descartando aqui o intelecto, mas eu quero colocá-lo de lado. Porque, em primeira instância, essa não é a verdade acerca da palavra de Deus. Ela nos vem por meio de revelação. Veja como os profetas, os patriarcas, como eles conheciam a palavra de Deus. Nós estamos estudando, tivemos ontem, um pouco daquilo que era a experiência espiritual de Abraão. E a conclusão que você chega é que Abraão era alguém que tinha uma visão profunda dos valores espirituais, das verdades espirituais. Ele foi aquele que teve uma visão da Nova Jerusalém. O Senhor Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E os profetas? Da mesma forma. Você vai ver que toda a informação que eles tiveram foi por meio da revelação. E a revelação formou o caráter espiritual no aspecto interior e na realidade exterior. Naquilo que foi formado neles e naquilo que foi expressado por meio deles. Quando você estuda Isaías, um grande exemplo. Estude o livro de Isaías e você vai ver algo tão surpreendente acerca da visão e do conhecimento que ele tinha do Senhor. Aquela do capítulo 6 do seu livro, que é conhecida por todos nós. Quando ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele diz que a orla das suas vestes cobria, e os anjos, os serafins estavam diante dele, cantando santo, 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 santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas quando você vai para o capítulo 12 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, fazendo referência aos escritos posteriores a esta visão, a partir do versículo 10 do capítulo 6 do livro de Isaías, o Senhor Jesus, quando ele vai citar isso, ele diz algo interessante. Ele diz que Isaías disse isso quando viu a ele. Então, quem Isaías viu sentado num alto e sublime trono? Ele viu o Senhor Jesus em sua glória. Então, imagine a visão que ele tinha do Senhor. Imagine o caráter dos seus escritos. Você consegue agora perceber porque ele foi conhecido como um profeta messiânico. Ele não tinha uma revelação teórica da pessoa do Senhor. Ele teve uma revelação visível do Senhor. Isaías foi o único dos profetas que ele viu o Senhor Jesus na sua exaltação, na sua glorificação, como também na sua humilhação. Por isso que quando você abre o capítulo 53 do seu livro, talvez em português, em nossas Bíblias, não conseguimos extrair o verdadeiro significado das suas palavras. Quando ele começa dizendo assim: quem deu crédito em nossa pregação? O sentido no hebraico original destas palavras é de terror, é de espanto. Para nós não, nós lemos esses textos de maneira muito natural. Mas Isaías, quando ele escreveu estas palavras, essas palavras foram carregadas de espanto. Porque outrora ele olhou para o trono e ele viu o Senhor cheio de glória. Ele viu como que é o Senhor na sua realidade de glória eterna, os anjos em torno dele adorando. Agora ele olha numa visão e vê o Senhor com seu rosto desfigurado. Ele vê o Senhor lá no tempo da sua crucificação. Você sabe que os evangelhos, eles descrevem a morte do Senhor, e quando você consegue tocar o original das palavras, você fica espantado, especialmente quando você começa lendo
Marcos capítulo 14. Quando você vai lendo, você vai tocando as palavras, você depois soma isso com Lucas 22, quando fala daquela hematidrose dele, quando o seu suor transformou-se em gotas de sangue, quando as suas finíssimas veias capilares se romperam por causa da angústia, por causa da dor. Então Marcos, ele vai descrever a morte do Senhor, ele traz algumas palavras tão fortes que faz você entender Isaías, entender o coração de Isaías, quando ele diz que o Senhor sentia um pavor mortal. Era como se a angústia da morte já o estivesse matando. Quando Marcos diz que ele caminhava e diz que ele caiu, no original não diz que ele caiu, diz caindo, o que significa que à medida que ele caminhava ali no Getsêmani, ele caía, mas não era um cair comum, era como se ele perdesse toda a força do seu corpo e fosse jogado ao chão. E Marcos, no texto original, descreve várias vezes. Então, some-se tudo isto ao que Isaías viu. Por isso que ele disse, quem deu crédito à nossa pregação? Quem pode crer nisso? Olhamos para ele, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele foi moído pelos nossos pecados. Essas palavras tinham peso no coração daquele profeta. Agora você consegue entender o caminho da fidelidade daqueles homens? Agora você consegue entender o efeito que tudo isso tinha na igreja primitiva? Essa revelação é muito importante, irmãos. Não é questão de conhecimento intelectual. É uma questão de Deus revelar a nós a sua mente. Deus revelar a nós o seu caráter. Isso se tornar a formação espiritual interior. Não uma formação intelectual. Não uma formação baseada no conhecimento, mas uma formação baseada na experiência. O grande perigo é que a nossa vida cristã, ela pode se tornar fundamentada, solidificada em conhecimento. Eu não estou excluindo o conhecimento, eu não estou desprezando o conhecimento. Mas o conhecimento sem a revelação é perigoso. O conhecimento, ele tem que ser uma consequência da revelação, ele não tem que ser a base. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Diz que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Permita-me, neste exato momento aqui, irmãos, citar algo para vocês, baseado aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiros Coríntios, capítulo 2. Observe o versículo 6. Primeiros Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Então observe bem, ele está falando de uma sabedoria. A palavra sabedoria, aqui, ela tem um significado distinto e especial. Não do conhecimento deste mundo, que desaparece. Mas falamos sabedoria de Deus. Agora observe, em mistério. Porque a mente natural não consegue tocar a realidade, todas as esferas, todo o conteúdo, toda a grandeza, toda a altura, toda a largura, toda a profundidade desta sabedoria. Mistério é algo do coração de Deus, e Ele transmite esse mistério por meio de revelação. Cristo é o mistério de Deus. Lembra, Colossenses 2, se você pegar desde o versículo 1 até o versículo 2, você vai observar que Paulo exagera na quantidade de superlativos para poder falar desse mistério. Então, observe os detalhes ali. Alguns dizem que Paulo cometia tautologia, exagero de palavras, mas não é, irmãos. Se vocês observarem a maneira como Paulo expunha o Evangelho nas suas cartas, você vai ver que, às vezes, ele ficava impressionado. Às vezes, Paulo era tomado de espanto. Às vezes, o seu coração ficava como que assombrado por causa da revelação.
E dentro do contexto do seu tempo, Paulo era um dos homens mais sábios, um dos homens mais cultos. Ele diz, escrevendo a Filipenses, que todo este conhecimento se tornou para ele um refúgio, isto é, o lixo do lixo. E isso foi possível por causa da sublimidade, observe, do conhecimento de Cristo Jesus. Não é um conhecimento sobre Cristo Jesus, é o conhecimento da própria pessoa, porque sua pessoa se torna o fundamento do conhecimento da sabedoria. E como esta pessoa se torna o fundamento do conhecimento e da sabedoria? Por meio da revelação. Agora observe, ele diz, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Então Deus já havia predeterminado, predestinado esta sabedoria, embora fosse mistério oculto, como nós sabemos, esta mente, esta razão, este logos que coexistia com Deus, agora ele está sendo manifestado através dos apóstolos e dos profetas. Deus tem nos revelado este grande mistério, esta grande sabedoria divina, este grande conhecimento de Deus. Vamos continuar lendo. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem conhecido esta sabedoria, não teriam crucificado o Senhor da glória. Porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Observe, esse versículo 9, ele tem sido usado muitas vezes para nos mostrar o futuro, ou a realidade da eternidade no tempo futuro. Geralmente as pessoas tomam esse texto e olham dentro da eternidade, mostram esse texto dentro da eternidade vindoura. Observe o tempo do verbo, versículo 10, mas, olha que conjunção importante, mas, aqui tem um detalhe, mas, Deus nolas, olha o tempo do verbo, revelou, por meio do Espírito, porque o Espírito esquadrinha até mesmo as profundezas de Deus. Amados irmãos e irmãs, venhamos nos dar conta da grandeza desse texto. Veja que coisa preciosa nós temos aqui. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essas coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que o Espírito Santo está nos revelando. É para agora, não é para o futuro, é para agora. Se você olha para esse texto apenas numa perspectiva de eternidade, você pode perder o melhor da sabedoria de Deus. Estão entendendo? É uma questão de revelação. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que penetra todas as profundezas de Deus. E quando ele penetra todas as profundezas de Deus, ele não toma isso para si, ele revela à igreja. É desejo revelar à igreja este conhecimento, esta sabedoria. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós não temos o direito de sermos ignorantes. Nenhum cristão deve se jactar-se, se é que alguém se vangloria disto, de ser ignorante, de não conhecer a palavra de Deus. Porque o conhecimento da palavra de Deus não é um conhecimento puramente mental, é muito mais do que isto. É claro que o Espírito toma a nossa mente, é claro que o Espírito Santo nos traz todo este conhecimento, mas esta não é a base, esta não é a realidade. O propósito do Espírito Santo é nos trazer revelação,
porque a revelação é muito mais profunda. Observe Paulo, quando ele vai falar do poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Ele poderia dizer apenas uma palavra. E qual a suprema grandeza do poder que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos? Eu estou citando Efésios 1, 19 e 20. Então, observe aí, toma sua Bíblia, por favor, um exemplo, para a gente conhecer um pouco do coração de Paulo em relação à palavra, à revelação. Então, Efésios 1, 19, ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Estão vendo esse texto? Você consegue perceber a quantidade de palavras que Paulo usa aqui para falar do poder da ressurreição? Versículo 20, ele diz: o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, irmãs, observe isto. Ele podia apenas dizer: e qual a suprema grandeza do seu poder, ou qual o seu supremo poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Você estaria satisfeito com isso? Eu estaria. Para mim, talvez não faria tanta diferença usar apenas uma única palavra, mas ele usou 6. Quando você estuda cada uma dessas palavras, você empilha uma sobre a outra, você vai vendo que este homem, ele estava como que assombrado. É como se um profundo desespero entrasse no seu coração, não apenas no sentido que ele pudesse ter isso em si mesmo, mas como levar a igreja a tocar essa realidade, a tocar este poder, ou esta experiência. Porque ele diz que este poder adentrou as profundezas do abismo, ressuscitou a Jesus dentre os mortos, o colocou acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo nome que se possa referir, não somente naquele século, mas também nos vindouros, e diz: para encabeçar, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Olha que frase linda, e talvez para mim, aqui está a chave do espanto de Paulo. Talvez aqui, irmão, se eu estiver enganado, talvez aqui, para mim, posso até estar enganado, mas para mim, talvez tenha sido isso aqui que o espantou, quando ele diz: deu à igreja todo este grande, todo esse extraordinário, todo este poder indescritível. Ele diz: e qual a suprema? É a primeira palavra. Quando você traduz essa palavra é o pérbodo, fala de uma força extravasante. Geralmente era usada nos esportes, quando alguém lançava um dardo. Os gregos, quando competiam, lançavam um dardo e quebrava o recorde. Essa força extravasante. Diz: e qual a suprema? Grandeza. Essa palavra é a palavra traduzida para megaton, uma unidade, uma unidade comparativa à explosão de mais de 1 milhão de dinamites. Talvez os entendidos expliquem isso melhor, mas é esta palavra que ele usa. Aí ele diz: do seu poder, aqui tem outra palavra, poder. É dunamis, é a força explosiva da dinamite. Para conosco os que cremos segundo a eficácia. Olha a outra palavra, que exagero, esta é a 4ª palavra que ele usa. Aqui a palavra eficácia é a palavra energia, forças com alvos definidos. A eficácia da força, outra palavra. Aqui é cracia. Se usava muito nos meios jurídicos naquele tempo. Falava da força verbal que um advogado usava para colocar um réu em liberdade. E por último ele usa a palavra poder, mas não é dunamis. A palavra aqui é istus, é o poder inerente e pertencente só a Deus. É um poder, não é o poder que Deus tem, é o poder que Deus é. Não é exagero, irmãos. Os críticos, os liberais, diziam que isso aqui é tautologia. Não, irmãos. Isso aqui é um coração espantado diante da revelação. Entende? É um coração tomado pela revelação. Quando o nosso coração é tomado pela revelação, quando nós compreendemos o que é revelação, que a revelação é a base para o conhecimento. Quando nós temos que buscar revelação e não conhecimento, aí você vai saber o que é um coração tomado de espanto. Aí você vai ver que não dá, às vezes, para falar de qualquer maneira sobre um assunto sagrado. Ele está falando de um poder como nunca Deus havia usado. Este poder de Efésios 1 é maior do que o poder da criação. Nunca Deus havia manifestado tal poder. E um dia Deus manifestou. Esse poder tão grande, Deus manifestou, ressuscitando Cristo, ou encabeçando
acima de todo principado, potestade e de todo nome, e o dando à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa todas as coisas. Isso não é gracioso demais, irmãos? Isso não é precioso demais? É. Paulo está exagerando? Não. Porque a vida de Paulo constitui uma escola para nós no tocante à palavra. Nós precisamos, irmãos, buscar no Senhor ter esse mesmo sentimento com a sua palavra. Nós não podemos viver na experiência dos apóstolos. Nós precisamos viver a nossa experiência no caminho dos apóstolos, naquilo que eles viveram. Nós não podemos viver a vida cristã na sombra dos apóstolos. Nós precisamos viver a nossa própria experiência com a palavra de Deus, porque dentro dessa palavra escrita, Deus tem muito para falar conosco. Deus tem muito para revelar em nós e revelar através de nós. Então você observe aqui que são essas coisas que jamais havia penetrado no coração humano, que os ouvidos jamais tinham ouvido, jamais tinham visto. Vamos tomar um outro exemplo para a gente compreender todas estas grandezas. Por favor, vem comigo em Efésios 3. Eu creio que todos vocês sabem que esse capítulo 3 ele tem algumas particularidades que os demais capítulos de Efésios aqui não têm. Efésios tem 6 capítulos, 155 versículos, os primeiros 3 são doutrina e os outros 3 últimos são prática. Creio que, de maneira panorâmica, é isto. O capítulo 3 tem uma singularidade que os demais capítulos não têm. Esse capítulo, Paulo começa fazendo uma exposição natural e imediatamente ele abre uma digressão ou um parêntese e depois ele retoma este assunto a partir do versículo 14. Esta é uma maneira de se estudar esse capítulo, porque quando você lê um capítulo da Bíblia, você precisa, pelo Espírito de Deus, tentar tocar a mente do autor. Porque quando você toca a mente do autor, você não está tocando a mente de Paulo, você está tocando a mente do Espírito. A Bíblia é única em todos os sentidos, ela é incomparável. Como livro, ela é incomparável em todos os sentidos. Quando você lê um capítulo da Bíblia, você não lê apenas procurando ter a sua ideia. Por exemplo, se uma pessoa é psicólogo, se é engenheiro, se é médico, seja lá sua formação acadêmica. Naturalmente, essas pessoas, elas têm uma maneira acadêmica de ler, de examinar, de investigar. É natural delas. Todos nós adquirimos um hábito natural de ler, de extrair lições e aplicações. Com relação à palavra de Deus, nós temos que ser cuidadosos quanto a isto, porque o nosso objetivo é tocar a mente do Senhor. É que a mente do Senhor toque a nossa mente. Nós não podemos, com a nossa mente, tocar a palavra e fazer dela a nossa interpretação particular. Porque nenhum texto na palavra é de particular interpretação. Sejamos cuidadosos. Nunca esqueça, revelação, interpretação e aplicação. Então, Paulo, ele está expondo este capítulo 3. A princípio, você sabe que tem um assunto aqui, que é o mistério de Cristo. Ele vai falar deste mistério, que nós chamamos de mistério de Cristo. Aqui no capítulo 3, mistério de Cristo, Colossenses 2, mistério de Deus. Você tem que saber também que Colossenses e Efésios se completam. Dos 155 versículos que tem em Efésios, nós encontramos 75 versículos, aproximadamente, em Colossenses. Vê que essas duas cartas estão intimamente ligadas? Eu vou repetir. Dos 155 versículos que nós temos em Efésios, aproximadamente 75 deles nós encontramos em Colossenses. Efésios aborda um tema muito especial, a igreja como o mistério de Cristo. Colossenses vai nos mostrar Cristo, o mistério de Deus. E esses dois grandes mistérios compreendem o grande eterno propósito, a revelação do grande eterno propósito que Deus estabeleceu em si mesmo. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, depois de ter essa visão panorâmica, e coloca panorâmica nisso, porque esse capítulo é muito maravilhoso. Vamos colocar aqui a síntese da síntese. Ele vai dizer algo muito especial. Ele diz, versículo 3, por meio de revelação, me foi dado conhecer, olha o artigo, o mistério. Não é um mistério, é o mistério, porque é um mistério específico, definido. Isto mostra que esse mistério é algo excelente.
Esse mistério tem centralidade no propósito de Deus. Esse artigo aí diz tudo isso. Como antes havia escrito resumidamente. Existem muitos pensamentos acerca dessa frase, daquilo que Paulo havia resumido, ou escrito de maneira resumida. Alguns se referem a toda a abordagem do capítulo 1. Mas, irmãos, este é o meu pensamento, de acordo com a coerência hermenêutica. Assim penso eu. Não estou dizendo que este é o pensamento essencial e fundamental, porque a palavra de Deus é tão ampla, na sua grandeza, na sua interpretação, na sua revelação. Ela não dá margem para muitas interpretações. Toda interpretação segue um curso harmônico, segue a mente de Deus. Toda interpretação tem que ser de acordo com a mente de Deus, não de acordo com a mente do homem. Porque a interpretação na Bíblia, ela não é exigida para a nossa satisfação. Toda interpretação da Bíblia, ela deve obedecer à mente e deve ser para a glória de Deus. Não é para satisfazer grupo A, B, C ou D. Toda a interpretação da Bíblia visa a glória de Deus sobre o seu povo. Amados irmãos, ao meu ver, se abordarmos ou se voltarmos aqui, a partir do versículo 20, você sabe que Paulo, ele começa esse capítulo lá das profundezas da nossa pecaminosidade. Ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Lembra? Aqui são os primeiros versículos. Ele vai falar de tudo isso. Ele vai mostrar a nossa vida lá nas profundezas do abismo. E quando ele conclui esse capítulo, ele nos mostra a nossa vida num plano mais alto. E aqui ele vai concluir esta sessão. Outro dado importante é você entender que não foi Paulo, não foram os escritores neotestamentários que dividiram a Bíblia em capítulos. Houve uma grande contribuição do cardeal Hugo e Stephen Newton. Em 1227, fez as divisões da Bíblia em capítulos. Então entenda isso, para você saber como funciona a leitura de um capítulo para o outro. Aí Paulo diz, versículo 20 do capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra principal, a quem todo edifício, bem ajustado, vai crescendo para ser um santuário. Imagine, aqueles que estão mortos em delitos e pecados, agora estão sendo edificados para crescer como um santuário sagrado no Senhor, em quem também vós, juntamente edificados para morada de Deus no Espírito. Para mim, esses textos constituem o contexto daquilo que ele está dizendo, que havia dito resumidamente, porque o mistério de Cristo, ele engloba de maneira perfeita e categórica isto aqui. Porque quando você entende o mistério de Cristo, você não pode esquecer de ler 1 Coríntios, o capítulo 12, versículo 12. Ele diz, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, olha o que ele diz, assim também com respeito a Cristo. Como Paulo define Cristo, neste versículo 12 de 1 Coríntios 12, um corpo constituído de muitos membros. Por isso, é um mistério. O cabeça está no corpo, o seu corpo está aqui. É um mistério. Esse mistério só pode ser compreendido pela revelação do Espírito Santo, aquele que sonda as profundezas de Deus. E ele revela a nós. Amados, observe isto. Ele diz, versículo 4, pelo que, quando lerdes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Como agora, observe essa palavra agora, tem sido o quê? Dado conhecimento? Não, tem sido revelado. Quando você pondera, quando você considera, quando você se coloca diante desta grandeza, da magnitude, da glória, do conteúdo deste grande mistério, você lembra do versículo 9 de 1 Coríntios 2. Jamais
havia penetrado no coração do homem. Jamais os ouvidos humanos tinham ouvido algo assim. Tudo que se conhecia deste mistério era sombra. Tudo que se conhecia deste mistério era tipológico. Estude o tabernáculo. Ali é uma escola de tipologia. Você vai ver em primeira instância Cristo, mas também a igreja. Alguns chamam esta doutrina, a doutrina do entremesclar, Cristo e a igreja. Este grande mistério agora, ele está sendo escancarado, ele está sendo revelado. Aí Paulo, por favor, somente aqui, eu quero agora colocar alguns pontos para vocês. Então, primeiro, ele tem essa grandiosíssima revelação deste mistério. Aí, por favor, eu quero que vocês notem algumas frases importantes. Ele diz assim, versículo 8, a mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho. Olha essa frase, insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 9, e demonstrar a todos qual seja, observe essa outra frase, a dispensação do mistério. A palavra aqui, a economia seria a melhor tradução. A economia, a administração do mistério. Versículo 10, para que a multiforme sabedoria de Deus, olha essa outra frase, outra frase importante, essa palavra multiforme, a tradução correta desta palavra é múltiplas facetas. Ele diz a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades. O termo aqui é genérico. Os termos aqui, principados e potestades, são genéricos. O que quer dizer tanto anjos bons como maus. Ele não especifica. Todos os principados e potestades. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida por meio da igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha o tanto que essa frase é rica. Ele está dizendo que Deus hoje, Ele tem revelado, não a anjos, mas a igreja, esse glorioso mistério de Cristo. Glorioso mistério só pode ser dado por revelação. E a igreja hoje, é isso que ele está dizendo no versículo 10, vou parafrasear. Paulo está dizendo assim, a igreja hoje é uma escola, onde anjos bons e maus estão aprendendo sobre determinadas facetas, determinados aspectos da sabedoria de Deus. Mesmo os anjos que vivem eternamente diante de Deus, não puderam tocar, não puderam conhecer toda a supremacia dessa revelação. E hoje eles estão aprendendo na igreja. Eles estão aprendendo com a igreja sobre as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. E por último, versículo 11. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Irmãos e irmãs, observe algo comigo aqui. Apenas extrair essas frases. Insondáveis riquezas de Cristo, a dispensação do mistério, a multiforme sabedoria de Deus e o eterno propósito de Deus em Cristo. Aqui nós temos 4 frases chaves. Essas 4 frases chaves que estão aqui. Elas vão revelar algo que Paulo vai dizer mais embaixo. Observe, por favor. Vamos prosseguir para concluir imediatamente. Ele diz, por essa causa, dobro meus joelhos diante do Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está retornando o versículo 1, aqui do capítulo 3. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por vós, os gentios. Por essa causa, olha a causa. Ele diz assim, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como na terra, para que segundo as riquezas da sua graça, conceda-vos que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que sejais arraigados, alicerçados em amor. Sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura.
E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Este assunto nos foi exposto de maneira maravilhosa ontem à noite. Mas quero apenas colocar aqui um ponto subsidiário, dentro desse contexto especialmente. Irmãos e irmãs, observe algo tão especial que Paulo está falando. Primeiro, antes de nós entrarmos, só para concluir, ele está mostrando para nós que este glorioso conhecimento do mistério, destas profundezas em Deus, só pode ser conhecido, só pode ser desfrutado mediante a revelação do Espírito Santo. É o que ele nos fala no versículo 5 do capítulo 3. Aí, se você for estudando, isso vai requerer muito tempo. Mas essas 4 frases, elas vão definir para nós aquilo que ele diz aqui sobre compreendermos plenamente a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. Essas 4 frases: a dispensação do mistério de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus e o eterno propósito de Deus em Cristo, são estes 4 pilares, ou estas 4 dimensões. Escute isso. Aqui nós temos 4 dimensões: altura, largura, comprimento e profundidade. Essas 4 frases, elas vão descrever para nós essas 4 dimensões. E nessas 4 dimensões, nós temos a revelação, temos todo o conteúdo deste glorioso mistério, o mistério de Cristo. Então, irmãos, será que isso é possível com conhecimento intelectual? Será que isso é possível apenas com conhecimento acadêmico, com suposições, com arqueologias? Ou necessitamos estar aos pés do Espírito? Eu creio que aqui nós entendemos o que os apóstolos quiseram dizer em Atos 6, quando houve aquela primeira crise na igreja primitiva. E para concluir aquele assunto, eles disseram que os diáconos cuidariam da mesa, mas eles se entregariam à oração, porque tem que ser primeiro a oração e a palavra. Nós inverter nunca vai funcionar. Primeiro a oração, a necessidade da oração, a necessidade de caminhar com Deus, a necessidade de ouvir Deus, para que nós venhamos ter revelação da sua palavra, para que não tenhamos um conhecimento puramente natural, intelectual, mas um conhecimento espiritual. Para quando você abrir sua boca, o que fluir dali, como disse o Senhor em João 6,63, vai fluir espírito e vida. Quando você pregar a palavra, você não vai pregar só conhecimento, você vai pregar a palavra. Essa palavra será como uma espada afiada de 2 gumes, penetrando os corações dos ouvintes. Irmãos, para concluir, Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando ele fez, a partir do versículo 14, ele começa a fazer aquela exposição gloriosa da pessoa e obra do Senhor. E quando Lucas vai concluir as palavras de Pedro, ele diz assim: compungia-lhes os corações quando ouvia a palavra. Numa versão está assim: compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra é muito interessante no seu original. Sabe o que significa? Perfurar. Perfurar. Se não estou enganado, é Atos 2,17, mas vocês podem me corrigir depois. Atos 2,17. Compungiu-se-lhes o coração quando lhes ouvia a palavra. A palavra que o termo no original é transpassar. Quando Pedro estava pregando, aquelas pessoas sentiram seus corações transpassados pela palavra. Irmãos, é isto que o Senhor deseja restaurar em nós, o lugar da sua palavra, sua vida, seu poder, sua glória eterna, como vida dentro de nós, e não como conhecimento na nossa mente. Porque se a palavra é unicamente conhecimento na nossa mente, ela não produz vida, ela não é viva, ela não é eficaz. E o que o Senhor quer nesse tempo é que a sua igreja tenha um relacionamento profundo com Ele, para poder ter a revelação da sua palavra. Que Deus nos ajude, que seu Espírito tenha liberdade de continuar falando a cada um de nós. Oremos. Pai, no grande nome do teu eterno Filho Jesus, colocamos este tempo diante do Senhor,
pedindo tua misericórdia para conosco, pedindo que teu Espírito nos fale e nos fale profundamente. Mostre para nós o verdadeiro caráter da tua palavra. Que ele venha nos revelar, nos mostrar que essa não é uma palavra comum, essa não é uma palavra qualquer. Essa palavra é vida, essa palavra é poder, essa palavra é eterna. Essa palavra veio e nos habitou ricamente. Revela-nos, Senhor, o quanto temos sido abençoados, enriquecidos com esta palavra. E muitas vezes não sabemos o valor dela. Muitas vezes temos tratado de maneira tão secularizada. Ajuda-nos, perdoa-nos, abra os nossos olhos para que contemplemos, Senhor, toda riqueza, toda grandeza, toda beleza, toda maravilha, todo poder, toda graça, toda glória, todas as virtudes do teu Filho que há na tua palavra. E tudo isso está dentro de nós. Tudo isso é o que teu Espírito Santo, que tem sondado tuas profundezas, deseja comunicar a nós. Nos ajude nesta manhã. Que o nosso coração ainda esteja aberto para receber o que está por vir, aquilo que tu tens para ministrar a nós. Te louvamos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.